Bom dia a todos, prazer estar aqui junto com todo mundo essa sexta-feira aí, 9 e pouco da manhã. Vamos falar um pouquinho de como desenvolver loteamento de sucesso em pequenas cidades ao redor do Brasil. Agradecer a DIT o convite desse webinar. Já dei literalmente milhares de palestras, inclusive à distância, mas nunca exclusivamente pela internet. É a primeira experiência minha também, espero que seja boa para todos nós. Bom, o nosso roteiro aqui de conversa, de bate-papo nessa de manhã, são 5 momentos. O primeiro, então, é por que cidades médias e pequenas? Quais são as vantagens das cidades médias e pequenas? Vamos falar dos problemas e dificuldades de cidades médias e pequenas, porque é uma ótima oportunidade, mas nem tudo são flores, né? Vamos falar de tipos de produtos para lançar, o terceiro ponto, né, produtos ideais para esse tipo de cidade. O ponto 4 são os cuidados no desenvolvimento de produtos para pequenas e médias cidades. E aí a gente vai falar de cases também. E junto dos cases, eu vou falar também da importância da avaliação sociodemográfica e econômica desses pequenos municípios para como escolher esses pequenos municípios para o desenvolvimento de novos loteamentos em cidades médias e pequenas. Eu gostaria de rapidamente apresentar a Brain, para nós entrarmos no nosso assunto. A Brain é uma empresa que já tem mais de 15 anos de atuação e é uma empresa que tem 4 áreas de desenvolvimento. A gente chama de B-Brain, que é a nossa área de consultoria, ela atende vários segmentos, inclusive industriais, com planejamento estratégico, estudos de mercado para outros segmentos. E-Brain, que é a nossa área de pesquisa de comportamentos do consumidor. Rebrain, que é a área de real estate, a gente faz desenvolvimento de ponto de varejo a grandes condomínios e bairros planejados. E a E-Brain, que é a nossa área de educação online corporativa, já são mais de 25 cursos disponíveis na nossa plataforma de educação voltada exclusivamente ao mercado imobiliário, né? A Brain é uma empresa que já desenvolveu mais de 40 bilhões de reais em estudos lançados, e nós fazemos ao redor de 1.800 entrevistas qualitativas por ano e 30 mil pesquisas quantitativas. Então, a Brain atua tanto na parte de estudos quali quanto quantitativos, e fizemos isso em mais de 4 mil projetos de estudos de mercado imobiliário em mais de 500 cidades de 25 estados, né? Eu, particularmente, conheço ao redor aí de 230, 240 cidades no Brasil e 25 das 27 capitais. E uma coisa muito importante também sobre a Brain, nós trabalhamos para mais de 20 entidades de classe, como Sinduscons, ADEMES e Secovs, e atendemos também a Elo, né? Depois vocês vão poder ver, tem um depoimento do Carlos Portugal, que é o atual presidente da Elo. A Brain, a partir desse ano, junto com a Elo e a CEBIC, está desenvolvendo um indicador nacional de oferta, lançamentos e venda de lotes abertos e fechados no Brasil. Nesse primeiro momento, serão ao redor de 16 estados participantes dessa pesquisa, ampliando um estudo que nós começamos junto com a Elo e o Secov São Paulo em janeiro de 2018, e que levanta esses dados a cada 3 meses em 65 cidades no estado de São Paulo. Então, você que é loteador, urbanizador, se é do estado de São Paulo, já tem esses dados à mão, para quem é associado do Secov ou da Elo, e a partir de agora, a partir de final de maio, comecinho de junho, será divulgado o dado nacional, representando aí um pouco mais de 15 estados do Brasil, para nós começarmos a ter um dado agregado de como que é o nosso mercado imobiliário, o nosso mercado de loteamentos e urbanização. Bom, feita essa breve apresentação da Brain, vamos começar falando. A gente vai começar por alguns dados demográficos, econômicos, para explicar o que são municípios pequenos, porque isso tem que ser colocado na dimensão, né? É importante entender, mas o que é pequeno? Talvez pequeno para alguns sejam 150 mil, para outros sejam 500 mil, e para outros sejam 10 mil pessoas. Então, é importante nós dimensionarmos e caracterizarmos o que é município pequeno. Eu separei aqui, se nós formos somar, dá mais do que o total de municípios do Brasil, é porque eu separei categorias, e às vezes elas estão
contidas uma nas outras. Se nós quisermos falar, por exemplo, de municípios entre 10 e 50 mil habitantes, existem 2.444 municípios no Brasil, entre 10 e 50 mil habitantes. Se nós formos falar de municípios de 10 a 150 mil habitantes, são quase 500 municípios a mais. Né? Nós estamos falando daí de 2.914 municípios. Né? Então, é claro que esse de 10 a 50 está dentro desse de 10 a 150 mil. Então, a gente começa a ter uma dimensão. O Brasil tem 5.570 municípios e mais ou menos metade deles é entre 10 e 50 mil habitantes. Então, se nós imaginarmos, enquanto dispersão geográfica, não há dúvida de que olhar para esses municípios, eles crescem, as pessoas nascem, as pessoas migram, as pessoas casam, elas se separam, elas têm filhos em cada município do Brasil. Então, é um universo muito grande para ser desprezado. Se nós pensarmos exclusivamente nos municípios de 50 a 200 mil habitantes, nós estamos falando de 514 municípios espalhados pelo Brasil. E eu peguei aqui, estou separando na barra amarela, eu estou colocando o total de municípios que existem em cada uma das 5 regiões do Brasil. Na região centro-oeste, na região nordeste, norte, sudeste e sul. E eu estou colocando aqui em lilás, né, meio lilás, meio violeta aqui, a proporção dos municípios de 10 a 50 mil habitantes dentro daquela região. Olha só. A região Nordeste é a maior em número de municípios pequenos. 1.794, a região Nordeste tem 1.794 municípios no total, de todos os tamanhos, e 58% deles têm entre 10 e 50 mil habitantes. Então, quando a gente olha em termos de dispersão geográfica, não há dúvida de que a região Nordeste, como um todo, é a que tem a maior oportunidade, no sentido de ter a maior número absoluto de municípios entre 10 e 50 mil habitantes. E ela é seguida em números absolutos da região Sudeste, que tem 1.688, mas na região Sudeste são 39% dos municípios são pequenos, por assim dizer, de 10 a 50 mil habitantes. Mas em termos absolutos, a segunda região mais interessante, e que apresenta aí cerca de 650 a 700 municípios com população entre 10 e 50 mil habitantes, é a região Sudeste. Então, nós temos como duas grandes regiões, que em termos proporcionais é muito maior no Nordeste, mas em termos absolutos é importante em duas grandes regiões do Brasil, tanto na Nordeste quanto na Sudeste, este mercado em cidades de 10 a 50 mil habitantes. Evidente que ela tem em todo o Brasil, né, 1/3, por exemplo, no Sul, e 38% desse mercado na região Centro-Oeste. Ainda avançando para o entendimento desse perfil de municípios, falando de renda. Em amarelo, nós temos a renda de cada uma das regiões. Renda média mensal da família, não é salário do trabalhador. E em lilás, violeta, nós temos a renda média dos municípios de 10 a 50 mil habitantes naquela região. Então, aqui, o que eu quero destacar? Rapidamente, independente do número, a gente percebe que cidades menores têm renda média menor. Então, um indicativo já direto. Cidades menores raramente caberão produtos para rendas altas, né? Nós já estamos em produtos em cidades pequenas, a grande demanda das cidades pequenas são naturalmente produtos econômicos ou médio-baixos de perfil de comprador. Todas as regiões apresentam ao redor de 30% menos renda do que na média da região, né? Então, isso caracteriza o entendimento de como são estas localidades em que nós vamos trabalhar. Na média do Brasil, a renda de cada família é R$ 4.100 por mês. Se duas pessoas trabalham, é como se fosse, na média, cada um ganha R$ 2.000 de renda, de salário, o que significa que, na média, um brasileiro ganha 2 salários mínimos
por mês, aproximadamente. E a renda nos municípios de 10 a 50 mil habitantes é R$ 2.691, né? Nós estamos falando aí que de cima para baixo dá uma diferença justamente de 30%, né? R$ 1.200 mais ou menos de diferença entre a média do Brasil e a média desses municípios. Qual que é o tamanho em população? Qual é o tamanho do mercado? Porque população é importante para nós caracterizarmos qual é o tamanho, daí não em número de municípios, que nós vimos que, por exemplo, no Nordeste são cerca de 900 municípios, e na região centro, na região Sudeste são cerca de 650 municípios, entre 10 e 50 mil habitantes, na região Sul são outros 500 municípios praticamente, e na região Norte e Centro-Oeste, cada uma ao redor de 250 a 300 municípios. Mas em população, e esses dados vão ficar detalhados para que você possa depois, tanto na apresentação que você vai receber por e-mail, quanto olhando mais detalhadamente e pausando esse nosso vídeo depois no YouTube da DIC. Então, por exemplo, no Sul, dos quase 30 milhões de habitantes, quase 8 milhões residem nessas cidades. Olha a diferença no Sudeste. Em número de municípios, eles representavam 39% do total dos municípios. Mas em população, eles não chegam a apresentar 20% do total. Naturalmente, tem muitos municípios muito grandes no Nordeste, no Sudeste. Mas nós temos lá 14 milhões de pessoas morando nesses municípios. Mais 21 milhões e meio no Nordeste, 5 no Norte e quase 4 no Centro-Oeste. Ou seja, nós estamos falando ao redor de 50 milhões de indivíduos, 50 milhões de indivíduos morando em municípios de 10 a 50 mil habitantes. Na América Latina, só existem 2 países com mais de 50 milhões de habitantes, Brasil e México. Então, isso dá uma dimensão de qual é o tamanho deste mercado, exclusivamente dos municípios de 10 a 50 mil habitantes. Então, eu quis falar primeiro esses dados de população e renda para que nós pudéssemos ter uma noção das características desses municípios. Vamos começar a falar agora, então, por que cidades médias e pequenas? Vamos primeiro para as vantagens, né? Eu planejei aparecer um de cada vez aqui para vocês não ficarem lendo, mas como virou um PDF, ele aparece todos os itens juntos. Vamos tentar discutir um de cada vez para a gente poder estar todos em sintonia. Primeiro, por que cidades médias? O mercado horizontal é dominante, ele é vasto, ou seja, não existe na prática apartamento nessas cidades. Você vai numa cidadezinha, como eu falei, eu já fui em mais de 200 cidades no Brasil, e a grande maioria delas são cidades pequenas, você vê 1, 2, 3 prédios, às vezes 10, nunca 30. Numa cidade de 10 a 50 mil habitantes, praticamente não existe, salvo se ela tiver alguma situação geográfica, no sentido ambiental específica, que a faça ter mais prédio. Então, por que escolher essas cidades? É muito improvável de você sequer ter o concorrente a apartamento, e o concorrente a apartamento Minha Casa Minha Vida. É muito difícil encontrar um MRV, um Tenda e outras empresas locais e regionais de Minha Casa Minha Vida, salvo às vezes se esse município conseguiu se articular quando o Minha Casa Minha Vida Faixa 1 estava muito ativo, hoje já não é mais a realidade. Então o mercado horizontal é ultra dominante. O loteamento é o mercado natural. Que bom, poderia dizer, é o mercado horizontal, mas poderia ser o mercado horizontal de casas prontas. Não. Nessas cidades também nós praticamente não temos este mercado de casas prontas. Não existe quase o Minha Casa Minha Vida de pequenas casinhas, de condomínios de 200, 300, 400 casas. Em geral, são loteamentos. E quando nós temos o mercado de casas prontas, nós temos o mercado de pequenas casas dentro dos loteamentos que são realizados e produzidas e construídas por dezenas, às vezes centenas de pequenos empreendedores, pequenos construtores, que compram 1, 2, 3 lotes, subdividem às vezes o lote, dependendo da testada, e revendem a casa pronta com o lote financiado diretamente pelo Minha Casa Minha Vida ou pelo SBPE, via Caixa Econômica ou outros bancos, em geral via Caixa Econômica no Minha Casa Minha Vida. Então, mais do que não ter o concorrente vertical, também não ter o concorrente praticamente de casas prontas. E
em geral, quando nós vemos esse pequeno incorporador, esse pequeno construtor, ele acaba sendo um parceiro, um aliado do urbanizador, do loteador. A menor oferta estruturada, é mais fácil gerar um encantamento. Quanto menor for o tamanho da cidade, em geral, menor é o histórico de grandes lançamentos estruturados. Significa que se você chega com alguma coisa, já é muita diferença. Aquela história, mas eu tenho uma frase que vem de uma música do Alceu Valença com o Oswaldo Montenegro, que ele brinca assim: se em terra de cego quem tem um olho é rei, imagina quem tem os dois. Se em terra de cego quem tem um olho é rei, imagina quem tem os dois. O que quer dizer isso? Aquelas cidades que às vezes nunca tiveram loteamento, o último loteamento foi feito há 10 anos, 5 anos, ultra sem estrutura. Você chega com algo estruturado, é comum você encantar. É muito mais fácil gerar esse encantamento aonde ele não existe. É comum, inclusive, mesmo num loteamento popular, a elite da cidade comprar lotes, aí compram mais lotes para poder fazer uma área maior, as suas casas lá, porque é onde está a melhor infraestrutura urbana, muitas vezes, dessas cidades. Então, mesmo quem tem renda num produto que seria claramente popular, acaba indo para essa cidade. É a diferença, por exemplo, entre existir ou não asfalto na cidade. Então, esse encantamento existe. Os custos de promoção são menores, muito menores. As cidades são pequenas. Você não vai para a televisão. Hoje, praticamente ninguém vai para a televisão, quase nenhum lançamento, mas é só para caracterizar que, em geral, os custos são muito pequenos. Se você tiver que anunciar no jornal ou na rádio da cidade, é muito, muito, muito mais barato pelo mesmo espaço do que numa cidade média, do que numa cidade grande. Rapidamente você chega nas diferentes pessoas. A realização de parcerias também é mais fácil. Então, o custo de promoção, o percentual do VGV lançado, separado para comunicação e promoção, é muito menor, o que ajuda, por exemplo, tanto poder aumentar a margem, quanto reduzir preço de venda, aumentando a competitividade. Quinto ponto, mais facilidade e rapidez para aprovação. É comum, nestas cidades menores, que o prefeito agradeça aos céus por você existir. Talvez você leve azar de ser uma prefeitura anti-negócios, ou leve azar de ser um local onde o Ministério Público acaba sendo muito mais ativo e podendo bloquear empreendimentos. Isso acontece. A gente sabe que a questão burocrática legal no Brasil não é simples. Mas, em geral, o poder público levantará mãos aos céus. Isso vai antecipar o processo de aprovações. E aquelas parcerias que em cidades médias de 300 ou 500 mil habitantes, talvez você levasse 2 a 5 anos para desenvolver e aprovar, talvez você consiga reduzir para 6 meses, 1 ano, a aprovação. Então, também ir atrás de cidades aonde a rapidez da aprovação é maior, aonde o poder público tem um viés pró-empreendedor. Sexto ponto, áreas urbanas relativamente próximas das regiões centrais. Hoje, para um urbanizador fazer um novo loteamento numa cidade média de 300 a 500 mil habitantes, com um preço competitivo, ele acaba tendo que ir, muitas vezes, muito longe. Ele está afastado da área urbana. E as pessoas não querem estar afastadas das áreas urbanas, elas vão quando não tem opção. Ela não consegue adquirir de outra maneira, aí ela acaba se sujeitando, mas ainda assim, muitas vezes ela prefere morar de locação em locais mais próximos do que no imóvel próprio que ela vai construir mais afastado. Então, em cidades menores, o custo da terra é muito mais barato, via de regra, e ele é mais perto. Então, você consegue algo que numa cidade grande você não vai conseguir. Você pode conseguir áreas bem localizadas em cidades grandes, mas em geral elas vão ser muito caras. Ela está lá há muito tempo esperando alguém pagar caro, do contrário, já teriam realizado. Em cidade menor, você ainda consegue encontrar áreas baratas em regiões próximas dos centros urbanos, ou praticamente no centro mesmo. Além disso, o financiamento é muito mais fácil, porque o próprio sistema financeiro formal, o sistema bancário, por assim dizer, praticamente inexiste, praticamente ele não alcança essas cidades, e que tem uma renda não declarada ou não formal muito maior,
e que, portanto, dependem de um financiamento direto. Ou seja, além de ser mais barato, mais rápido, mais fácil de cantar, você não tem competição do banco. Isso é outra vantagem. Porém, nós precisamos também saber que existem problemas e dificuldades. Vamos falar deles. Primeiro problema, o tamanho do mercado é limitado. Se é uma cidade pequena, por definição, a demanda não é enorme. Seria um contrassenso. Significa que qualquer sobreoferta, inclusive a sua própria, pode afetar o resultado dramaticamente. Então, o primeiro problema que leva a primeiro cuidado que tem que ser tomado é cuidado com o tamanho da oferta. Primeiro, a da concorrência. Quando você for a um desses municípios pequenos, visitando, avaliando o potencial deles, e eu acredito que isso deve ser feito em duas levas, a primeira avaliando na região tua de atuação, um rol de municípios de interesse, ranqueia esses municípios pela população, domicílio, renda, etc., e a partir deste ranking que você consegue fazer com dados de graça do IBGE, pegando um estagiário, um funcionário e desenvolvendo esses dados, aí você seleciona dentro deste ranking aqueles que você visitará, ou a sua equipe comercial visitará, equipe de desenvolvimento de novos negócios. E aí a primeira coisa que tem que prestar atenção é, existe super oferta de concorrentes? Não existe super oferta, ótimo. Primeiro ponto está vencido. Segundo ponto, o terreno que você está olhando pode gerar super oferta? Então é cuidado de não exagerar na quantidade de produtos lançados. Segundo ponto, quase não há classe média. Quase não há classe média. Isto é, uma base muito larga e um teto muito rarefeito. Se nós temos uma pirâmide de renda, a base é muito larga. E o topo é praticamente uma inexistência, como se fosse quase uma cereja no bolo do que uma pirâmide, porque não existe essa alta renda. É basicamente os pequenos empresários locais e a cidade vai ter um ou outro empresário maior. Então, cuidado. Naturalmente, os produtos em cidades menores serão populares. Algumas cidades permitem, além dos populares, produtos de renda média baixa. E algumas cidades pequenas, mas mais próximas dos 50 mil, podem ter pequenos empreendimentos de uma renda um pouco melhor. Então, daí, eventualmente, você pode lançar um mix de produtos, ou até um pequeno bairro planejado com um loteamento aberto popular e um pequeno condomínio fechado de lotes para a renda média, média alta da cidade, em que a quantidade vai depender naturalmente do tamanho da cidade, não tem aqui regra para dizer se são 30, 50 ou 500, vai depender do tamanho. Se a gente estiver falando de uma cidade de 5 mil domicílios ou de 50 mil domicílios, são realidades distintas, né? Terceiro ponto, se essa classe média é rarefeita, há restrição de preço. Naturalmente. Mas como é que a gente consegue ganhar dinheiro? Bom, porque o terreno que você comprou é barato. E aprovou rapidamente. Então, essa restrição de preço, naturalmente, do outro lado, a gente pagou menos, mas aqui a gente também vai cobrar menos. Quarto, menor base de comparação para precificação. Uma coisa que em muitos aspectos é muito positivo, que é a inexistência quase completa de concorrentes, e muitas vezes é a inexistência completa de concorrentes nessas cidades, ao mesmo tempo não tem base de comparação. Vai ser difícil de julgar se você é barato ou caro, justo ou fora de realidade. Então, este cuidado, que daí vai ter que ser refinado na estratégia comercial e na estratégia de comunicação do empreendimento, para que o teu produto, mesmo barato, não pareça caro pela leitura do último lançamento não estruturado realizado há 10 anos atrás. Ou daquele lote que ainda existe vago no loteamento que está jogado às traças e que não deu certo. Então, esta menor base de comparação tem que ser cuidado neste sentido, de nós sabermos como posicionar o nosso produto naquela dada realidade de mercado. Quinto ponto, domínio de players locais, inclusive imobiliários. Né? Um aspecto importante é verificar se esta cidade que você está indo
pode não ter oferta agora, mas tem uma empresa ou duas empresas locais que a cada 2, 3 anos lançam um loteamento e ele poderá acabar bloqueando o teu sucesso, até mesmo com a parceria com as imobiliárias. Porque nessas cidades pequenas, é muito comum que os urbanizadores sejam parceiros de imobiliárias locais. Quando não, a própria imobiliária é desenvolvedora simultaneamente. E aí, se você não é da cidade, pode ser descartado por ela. Então, esse é um aspecto muito importante para tomar cuidado. Se há um player local que pode, seja no setor público, criar dificuldades para a tua aprovação, seja no aspecto comercial, criar dificuldades na venda. E o último ponto de dificuldade de prestar atenção é informalidade e revendas depreciadas. Você pode acabar concorrendo com quem não é estruturado, e é comumente mais difícil de concorrer com quem não é estruturado, porque não necessariamente ele segue as mesmas regras do jogo que você. Então, isso também é algo a ser cuidado. Ou seja, quando você mandar a tua equipe na cidade, ela tem que conseguir avaliar cada um desses pontos negativos, qualitativamente e possivelmente, sempre que possível, quantitativamente. Então, como é que você faz? Aqueles pontos positivos, você vai conseguir avaliar com dados sociodemográficos econômicos, daqui a pouco eu vou dar um exemplo, e você pode coletar isso ou na Secretaria de Urbanismo da cidade, ou na Secretaria de Planejamento do Estado, e sempre no IBGE. No IBGE eles vão existir, vai te dar um pouquinho mais de trabalho, mas depois que você aprende o caminho, você consegue fazer. Isso para identificar a oportunidade. E para levantar as dificuldades, para comprovar se aquela oportunidade aparente que você viu no tamanho da cidade parece existir, você tem que pedir para a tua equipe fazer um tique em cada um desses 6 pontos. E como é que ela faz isso? Indo na cidade. Passa lá 1, 2, 3 dias, de acordo com a complexidade e o porte da cidade. Bom, vamos falar de produtos ideais, no sentido genérico, primeiro, para essas cidades. Talvez muita coisa que eu falei aqui possa ser óbvio para alguns de vocês ou para muitos de vocês. Mas o óbvio não é evidente. Nem sempre o óbvio é evidente. Então é importante relembrar, reforçar esse argumento. Produto clássico é um loteamento aberto, econômico, com baixo percentual de sinal. Não dá para inventar muito na tabela, em geral vai ser uma tabela price. E o que? Financiamento longo, a partir de 180 meses. Quanto maior for o tamanho do teu loteamento, maior será a necessidade de demanda, provavelmente menor será a necessidade de preço de parcela, para que caiba no bolso de mais pessoas. Cabendo no bolso de mais pessoas, ele vai conseguir um volume maior. Então, em geral, é a partir de 180 meses. Atentar para a redução da taxa de juros, né? Poxa, estou aqui fazendo um webinar e o cara vem falar que eu tenho que diminuir a taxa de juros. Olha, numa realidade onde a nossa taxa central, a taxa básica hoje é de 6,5%, numa crise econômica de 4 anos, e esse vai ser o 5º ano de crise econômica, no sentido de não crescimento do PIB praticamente, a gente ainda vai gerar emprego formal esse ano, positivo, o PIB vai crescer, mas ele vai crescer menos do que nós esperávamos. Portanto, taxa de juros de 1% ao mês talvez não caibam na realidade daquela da cidade, né? E isso pode afetar a rentabilidade, mas do outro lado, você diminui, também aumentará a velocidade de venda sensivelmente. A regra é, qual é o menor lote permissível na cidade? O menor lote é 120, faça 120. O menor lote é 150, faça 150. O menor lote é 200, faça 200. Claro que eu estou simplificando, porque a gente tem que entender qual que vai ser a faixa de renda e a realidade de concorrência da cidade. Mas o que eu quero dizer é, quanto menor for o lote permissível na cidade, provavelmente maior a tua oportunidade. Atentar sempre para qual é a testada mínima que permita uma subdivisão, para que o teu mercado não seja exclusivamente o do tomador final, mas também desse pequeno construtor. Em muitas cidades, ele chega a representar de 30% a 40% das vendas. Por exemplo, no interior do Paraná, no norte do interior do Paraná, nas cidades ao redor de 50 a 80 mil habitantes, às vezes de 100 mil habitantes, chegam a representar 70% das compras dos pequenos construtores locais. Quanto maior, melhor e mais estruturado for esse mercado, mais fácil, não apenas do teu
desculpa, do teu loteamento acelerar as vendas, quanto em especial dele implantar-se com qualidade. Em áreas muito grandes em que nós faremos várias fases, temos que cuidar para que a implantação, não adianta vender bem a primeira fase se depois a implantação demorar, porque a gente não consegue vender a segunda e a terceira fase. Então, em especial em loteamentos, sejam abertos ou fechados muito grandes, que terão mais de uma fase, é importante pensar em como se dará a velocidade e a qualidade de implantação desse loteamento. Então, essa ideia do lote, o mínimo lote princípio, também dependerá de como que pode ser subdividido esse lote. Loteamentos fechados são possíveis, em pequena escala. A diferença de tamanho de mercado de um loteamento aberto para um fechado, em cidades pequenas, é enorme. Há mercado para pequenos loteamentos fechados. Em geral, ao redor de 250 metros, talvez 200 metros, e talvez até encontrando algumas oportunidades de loteamentos fechados de 125, por exemplo. Nós já fizemos muitos estudos em diferentes regiões, em que a questão era, externamente, você só consegue, de loteamento aberto, o mínimo permitido pela cidade é 300 metros. Mas o loteamento fechado, ela permite até 120, 150. Opa, então acaba tornando-se, às vezes, mais interessante você fazer o loteamento fechado, que tem uma agregação de valor, com lote pequeno, porque o aberto só vai ser lote maior. E daí você tem uma vantagem competitiva. Então, claro que o ordenamento urbano de cada cidade, né, o plano diretor e o zoneamento de uso e ocupação do solo, vai também dizer se nesta cidade você vai fazer um aberto ou fechado, e qual que vai ser a vantagem em termos de tamanho de lote. Né? Todo mundo sabe, mas não custa repetir. A previsão de lotes comerciais nas avenidas ou nos eixos de desenvolvimento desse loteamento. Isso vai depender também do tamanho desse loteamento. Uma coisa importante é que a gente fala hoje de cidades mais bonitas e loteamentos mais orgânicos. Nem sempre cabe no preço que você precisa vender. Claro que a gente tem que tentar desenvolver o melhor produto, mas nem sempre cabe no preço, ok? Cuidado no desenvolvimento desses produtos. Eu elenquei aqui 5 cuidados importantes. Relação da prestação final e a renda média da cidade. Mais do que acertar no preço de venda é acertar no preço da prestação. Mais do que acertar no preço de venda é acertar no preço da prestação. Por isso, inclusive, que a própria taxa de juros e o valor de sinal vão ser preponderantes. Volume de unidades e necessidade de faseamento. Loteamento no interior, você não vai ficar com uma equipe... Se você não é dessa cidade, você não vai poder ficar com uma equipe ad eterno. E a imobiliária local depois não vai mais dar atenção para você. Loteamento, cidade pequena, você tem que liquidar rapidamente. Portanto, conseguir determinar qual que é o tamanho real da demanda para poder determinar o faseamento deste empreendimento é fundamental. Se você colocar mais unidades do que o necessário, você vai ter que implantar o loteamento inteiro e o teu lucro vai ficar naquelas unidades que não serão vendidas, ou boa parte do teu lucro ficará nessas unidades que não serão vendidas. Então, determinar o tamanho da demanda é fundamental para determinar qual que é o volume total de unidades que você pode lançar. Terceiro, agregar parceiros locais, inclusive pequenos investidores. Às vezes, você trazer como um sócio minoritário 2, 3 famílias que têm dinheiro nessa cidade, costumam investir, aumenta a tua credibilidade, acelera teu processo de aprovação, não porque vai ter corrupção ou qualquer sacanagem, mas porque você conhece as pessoas e mais rapidamente você gera confiança com as pessoas, confiança na cidade, e fundamentalmente também ele gera confiança no comprador, porque você está atrelado a parceiros locais. Nem toda cidade você vai encontrar parceiro local, evidentemente, mas se for uma cidade que tem um potencial e você consegue criar sinergia e afinidade com o parceiro local, é interessante, tanto como parceiro local investidor, quanto parceiro local, naturalmente, imobiliário. Oferta passada alta e oferta futura iminente. Se informe, procure. Você chega lá e vai descobrir o seguinte, não tem nenhum loteamento novo. Mas no ano retrasado lançaram 3 com 2 mil lotes e venderam tudo, porque a demanda reprimida era alta. Mas agora não vai mais ter demanda reprimida alta, porque eles lançaram 2 mil lotes. Então, primeiro cuidado, se não tem oferta hoje, mas teve excesso de oferta no passado recente, que não está sendo possível perceber, ou
Tem oferta iminente? Vá na prefeitura, descubra. Tem coisa em aprovação, em tramitação? O mercado de casas está alto? O mercado Minha Casa Minha Vida está alto? Lembra que eu falei lá, oportunidade. Em geral, não tem mercado vertical e nem mercado de casas estruturado como de incorporação. Tem pequenas casas isoladas. Mas se existir o mercado de casas estruturados em larga escala, ele pode diminuir o teu espaço de mercado. E, por último, desenvolver canais de relacionamento. Esses canais de relacionamento têm que estar tanto nas imobiliárias quanto em outros possíveis desdobramentos e parcerias, como agências de comunicação, jornal, rádio local, etc. Ok? Talvez um outro cuidado que eu posso dar aqui como dica também, hoje existem diferentes sistemas e startups, PropTechs, que ajudam a solução de lotes. Por exemplo, tem a Instacasa, é uma empresa que deu curso lá na nossa plataforma na Ebrain recentemente, e ela consegue ter vários projetos para cada terreno, de acordo com a realidade de aclive e declive do terreno, tamanho do terreno e legislação da cidade. Então, hoje a tecnologia pode ser um grande auxílio. Na penúltima parte, antes de mostrar os cases, vamos falar de alguns dados sociodemográficos importantes. Eu falei que é importante você pesquisar no IBGE. Aqui eu peguei o exemplo de uma cidade que tem ao redor de 12, 15 mil habitantes, é um exemplo concreto. Você não vai conseguir no IBGE esse nível de detalhamento que eu estou mostrando aqui, porque o IBGE ele dá dados mais agregados. Mas, de qualquer jeito, talvez você consiga 70% do que eu estou mostrando aqui, talvez 80% livremente de grátis no IBGE. Tá? Então, por exemplo, aqui nós estamos mostrando a cidade, aonde que está o terreno. Veja como umas cidades pequenas, você sempre vai conseguir terreno aonde? Junto da área urbana. Olha todo esse espaço vazio que existe ao redor, mas é ao redor do lado, grudado na área urbana. Aqui nós temos esse espaço, ó, que é um pouco mais denso da cidade, que seguramente deve ser a região mais central, que tem um outro prédio na cidade, né? Então, a gente consegue ter mapas que mostram onde está a densidade da cidade. Aqui eu estou mostrando em mapa, mas eu posso mostrar ele em números. Por exemplo, esse é um município com 4.557 domicílios. Se eu multiplicar por 3 hoje, que é a média nacional, estamos falando aí de 13.500, 14 mil pessoas. E você vai conseguir o número de domicílios por faixa de renda. Olha quantos existem nesse município, que é no interior do estado de São Paulo, acima de R$ 7.800. Em termos formais, esse é um dado oficial do IBGE. Muitos pequenos empresários sonegam informação, porque ele não dá nota fiscal de tudo, e aí ele também, quando o IBGE vai fazer a pesquisa, que não tem nenhuma relação com a receita, ele às vezes mete a renda dele para baixo. Mas é o número oficial. Olha o tamanho da classe A. Pouco mais de 100 domicílios. Olha o tamanho da classe B, que vai de 4 a R$ 7.800 de renda familiar. 650 domicílios. A classe C1, sozinha, de 2.300 a 4.000, tem 1.500 domicílios. E a classe C2, que vai de 1.200 a 2.300, tem outros 1.500 domicílios. Então, identificar o tamanho de cada demanda potencial é fundamental. População que trabalha, lá eu falei domicílio, aqui eu falei população que trabalha. É um outro dado que você pode conseguir no IBGE. Aqui a gente já vê que os salários são baixos. Salário acima de R$ 1.700, individualmente falando, dá cerca de 1.300 na cidade. Essa é a realidade de cidades pequenas. Claro que tem muita renda informal que não aparece nesses números. É muito comum o bico, o complemento de renda. Do contrário, não existiria nenhuma demanda. É importante nós colocarmos o que existe de ponto de varejo. Por exemplo, que tem uma agência do Santander, que tem uma igreja, um posto, etc. É você identificar quais são os comércios, quais são os polos geradores de tráfego, que podem servir tanto para você falar o que tem próximo do terreno, mas também para identificar aonde você pode comunicar esse produto, com quem você pode fazer parceria. Então, qual é o comércio, o serviço mais estruturado? Aonde eles estão? Aonde você vai vender? Aonde você vai parcerizar? E, eventualmente, além de ele virar teu parceiro, ele pode virar teu investidor.
Agora, talvez, falando de dados que você pode fazer do IBGE, o mais importante é chegar em qual é o tamanho potencial do mercado. Você pode fazer isso através de uma pesquisa quantitativa, mas só vale fazer essa pesquisa quantitativa se você já tiver uma área na região, porque do contrário vai custar caro, e você não vai ficar jogando dinheiro fora para cada cidade. Você pode fazer isso com estimativas do IBGE. Relembrando, nós tínhamos aqui 4.500 domicílios, e esses domicílios nessa cidade crescem a uma taxa de 3,8% ao ano. Altíssima. 3,8% ao ano. E esse crescimento ele é igual, basicamente, em todas as rendas. Não é lenda que pobre tem menos filho que rico. Do contrário, a gente não teria, na média, menos de 2 filhos hoje por pessoa. Né? Seu país é basicamente pobre, então a gente teria que ter, né, mais filhos nos pobres que no rico. Não, hoje, basicamente, todo mundo tem, na média, um pouquinho menos de 2 filhos. Né? Então, o crescimento é igual para todas as rendas. 3,8% de crescimento vegetativo. Mas o mercado imobiliário de uma cidade não é só o crescimento vegetativo. Tem toda a transferência de imóvel, saída do aluguel para o imóvel novo, da casa para uma casa maior, de uma casa velha para uma casa mais nova, e por assim por diante. Nós fizemos aqui estimativas de transferência de imóvel, além do vegetativo, para cada faixa de renda. Quanto menor a faixa de renda, menor é essa transferência de imóvel, porque as pessoas têm menos renda para trocar de imóvel mais vezes na vida. Como é que nós sabemos isso? Quando a gente faz 30 mil questionários por ano, nós perguntamos para a pessoa, você vai comprar imóvel ou não? Comprou nos últimos 12 meses ou não? Comprou ou não? Se nós somarmos essas duas, nós temos a taxa de crescimento anual, que vai, num cenário de crescimento econômico conservador, de 4,3% para as rendas até R$4.000, a 6,8% nas rendas acima de R$15.000. E num cenário de crescimento otimista, vai de 4,8% a 9,8% de crescimento anual de compra de imóveis. Vamos aplicar esses percentuais desta tabela e depois, com mais calma e pausando, você poderá fazer lá no YouTube da DIT, aplicando ao total de domicílios com renda. Lembra, 4.458. Significa que num cenário conservador de crescimento econômico, talvez esse ano um cenário conservador, nós temos nessa cidade 71 lotes comprados, ou 71 imóveis comprados para famílias de 1.200 a 2.300 lotes. Para um período de 5 anos, 428. E aqui está o pulo do gato. Aqui está o pulo do gato. Quando você olhar que o teu a R$5.000 de renda familiar, você vai falar, poxa, mas eu vou vender 100 lotes nessa cidade, não vale a pena ir. Eu também não quero vender isso em 5 anos, que estaria falando de 600 lotes. Cidades que tiveram baixo volume apresentam demanda reprimida. Faz 5 anos que essas 120 ou essas 200 pessoas não têm nada para comprar. Se faz 5 anos que elas não têm nada para comprar, o número a ser olhado não é esse do cenário anual, que seria essa soma aqui de 150 ou de 100 unidades. É esta coluna aqui, da soma de 3 a 5 anos. E o teu número passa a ser 600 ou 400, depende do ticket que você vai trabalhar, depende da faixa de renda que você vai trabalhar. Então, se nós fôssemos olhar uma cidade de interior, 10 a 50 mil habitantes, essa aqui tem 14 mil habitantes, 13 mil habitantes, e pensar, não quero lançar 100 lotes, não vale a pena o esforço de lá para lançar 100 lotes, mas de 5, 7 milhões de reais. Se você soube escolher essa cidade, e veja, são 2.500 cidades de 10 a 50 mil habitantes. É muita cidade para olhar. Você consegue olhar numa região de 100, 150 quilômetros, você consegue olhar 30 cidades. 50 cidades, às vezes. Depende do tamanho da região e de como que se distribui os eixos de transporte naturalmente. Vai existir, não uma, não duas, mas várias cidades em que não ocorreram seguidamente lançamento. Um dos exemplos que eu vou mostrar, que vendeu tudo rapidamente, fazia 8 anos sem lançamento na cidade.
Ou seja, não era isso aqui, simplesmente não eram 600, eram 1.000 lotes. A cidade precisava de 1.000 lotes. Então, o pulo do gato está em achar as cidades em que há demanda reprimida, em que não é a demanda de 1 ano ou de 2 anos, mas de 4, 5, 6 anos mal atendida. Aí estará o pulo do gato. E em 2000, em mais de 2.500 cidades no Brasil, há mercado para isso. Vamos falar então do case. O primeiro case, eu vou falar um case, você tem 3 aqui para olhar detalhadamente, e vou mostrar 2 vídeos, ok? O primeiro deles é na cidade de Congonhal, não é Congonhas, Congonhal. Minas Gerais, 12.500 habitantes, mais ou menos do tamanho dessa que eu estou fazendo agora. Loteamento aberto de 950 unidades, com preço de 45 mil reais. Isso é real, no passado. Lançado, portanto, em momento de crise. Os lotes respondiam por 26% do total de residências da cidade. Foi feito estudo de mercado, criou-se conceito, equipe comercial, marketing de baixo custo e vendeu tudo. O que eu quero mostrar para vocês aqui, o principal, é o resultado. Vendeu 73% das vendas em um único dia. 100% em 48 dias depois. Então, em 48 dias vendeu 100% e o preço chegou em 55 mil habitantes. Mas o principal que eu quero mostrar para vocês é isso, por exemplo, do Presidente Prudente, ele é um pouquinho maior. Vou pedir primeiro para o... Klaus, coloca lá o vídeo, por favor, de cada um deles. Coloca o primeiro do primeiro ali de Congonhas e depois o segundo aqui do Presidente Prudente. Pode colocar direto os dois, Klaus. Klaus? Tá me ouvindo aí? Opa, beleza. Esse aqui é de um cliente nosso, da Stephanie Nogueira, como vocês podem ver, né? O lançamento do Jardim Esperança. Ele é um município naturalmente um pouco maior, mas é que nem todos fazem o vídeo para que a gente possa estar mostrando para vocês. Vejam que, como eu falei, ele está anexo à área urbana. Isso é uma vantagem de municípios pequenos. A gente comprar área rural em alqueire e divide para vender metro quadrado. Essa é uma das grandes vantagens, comprar em alqueire e vender metro quadrado. A diferença é que a gente vai gastar lá R$10, é comum ter R$10 por metro quadrado de custo superior, comum, né? Às vezes é maior, mas enfim. Esse é um dos projetos que nós fizemos estudos e que foi vendido também 100% no lançamento. Veja, sempre nessas cidades pequenas a gente vai conseguir essas áreas. Como já tem 55 minutos, por mais que 5 minutos tenham sido lá da introdução, eu vou deixar para os cases vocês poderem analisar depois, ele está detalhado, está explicitado, você vai receber por e-mail, e gostaria de abrir aqui para as perguntas, para a gente poder ter um tempo aí, e se precisarmos de mais 10, 15, 20 minutos, a gente fica aí também para responder as perguntas. Klaus, vou pedir para você me lembrar aqui onde que é a tela das perguntas. É aqui, né? Isso. Não. Perguntas. Bom, a primeira pergunta aqui do Rocha, né? Como você construiu esses municípios nas regiões metropolitanas e ou aglomerados urbanos? Uma boa pergunta, né, Rocha? A gente está, em geral, quando a gente está falando desses pequenos municípios, nós estamos falando de municípios mais isolados do que de municípios das grandes regiões metropolitanas e aglomerados. Mas você trouxe um ponto que é muito interessante, que é o seguinte: nas grandes cidades, hoje, a região metropolitana tem municípios de 50, 70, 80, às vezes 120 mil habitantes, e esse é o município que está recebendo aquele sujeito que seria o comprador do Minha Casa Minha Vida da cidade grande. A cidade grande não consegue viabilizar o Minha Casa Minha Vida, e para onde que ele vai? Para um loteamento na cidade vizinha da região metropolitana. Vou citar o caso de Fazenda Rio Grande. Fazenda Rio Grande é o município que mais cresce na região metropolitana de Curitiba. Ele era um patinho feio, porque ele era muito pobre.
Literalmente, o pessoal chama lá na fazenda. E hoje, mais ou menos 70%, 80% de quem compra a Fazenda Rio Grande é curitibano. Curitiba não tem um mercado Minha Casa Minha Vida grande, ao redor de 1.000 a 1.200 unidades são lançadas por ano numa cidade de quase 2 milhões de habitantes. Por quê? Porque é caro, não viabiliza a conta. E quando vai para São José dos Pinhais, que é um município grande também ao lado de Curitiba, ele tem 350 mil habitantes, contra os 100, 120 mil de Fazenda Rio Grande. São José dos Pinhais tem uma legislação de uso-ocupação do solo que praticamente inviabiliza o loteamento popular. Portanto, Minha Casa Minha Vida vertical é imenso. A MRV tem empreendimentos de 2.000 unidades, quase, em São José dos Pinhais. Aí, o que acontece Fazenda Rio Grande? Ela absorve o mercado de loteamentos que seria de Curitiba, que não tem área. Mais ou menos, Curitiba tem perdido 1.500 habitantes por ano. Desculpa, 1.500 famílias, não habitantes, famílias por ano, para a Fazenda Rio Grande, nesses loteamentos que são vendidos a 75, 85, 95 mil reais o preço do lote de 200 metros quadrados em geral nessas cidades, e se for fechado em Fazenda Rio Grande, pode a partir de 125 metros quadrados. Então, uma coisa bem interessante de olhar na tua região metropolitana ou de aglomerado urbano, na cidade polo, existe Minha Casa Minha Vida suficiente para a população? Não. Se não existe, é provável que exista espaço para loteamentos nos municípios do entorno desta cidade polo, que vão absorver as famílias que não têm condições de comprar o imóvel pronto, financiado diretamente no sistema bancário. Próxima pergunta, pessoal. Por vezes, as cidades médias e pequenas oneram os custos de implantação de infraestrutura do loteamento. Como você considerou esta variável para viabilizar o produto que o torne mais atrativo do que na região metropolitana em relação ao ticket médio? Considerando o cenário de parcerias e sociedades e não aquisição compra de imóvel, né? Em especial em algumas cidades do Nordeste, isso é um impeditivo, né? A situação de água, você não tem que fazer exclusivamente a questão de saneamento, né? Ou estação de tratamento, você precisa fazer até mesmo poços artesianos ou estação ou captação de água, né? Veja, isso significa que quanto maior o custo de implantação, mais difícil vai ser viabilizar o produto e possivelmente você vai ter que pensar em áreas maiores. Então, aqui, provavelmente, nessas cidades, a conta não é essa. A conta você quer um terreno anexo, junto, adjacente à área urbana, como aquele da Stephanie em Presidente Prudente? Isso vai servir para lançar 150, 200, às vezes 300 lotes. É pouco provável que você não tenha área contígua à área urbana, portanto, que não necessite de super infraestrutura, a não ser naturalmente a estrutura viária, né? E o que você vai ter que colocar para ligar a rede dessa cidade, seja elétrica, água, esgoto, etc., à rede da cidade, mas ela é anexa. Em geral, essa necessidade de maior infraestrutura vai acontecer em áreas grandes, para 1.000 lotes, 800 lotes, 1.500 lotes, um planejamento de 10 anos para 2.000 lotes. E aí a gente acaba pegando áreas mais longas. Se o loteamento é muito grande, é mais fácil fazer caber na conta. Se o loteamento é menor, não vale a pena você ir em espaços muito afastados. Melhor procurar espaços junto à área urbana, como aquele de Presidente Prudente. Veja que Presidente Prudente é uma cidade bem maior do que 50 mil habitantes. E você tem um monte de fazenda anexa à cidade. Então, talvez isso, pensar o loteamento menor versus o loteamento maior. O menor tem, por quase que obrigação de vantagem competitiva, estar anexo à cidade. O loteamento maior, às vezes, consegue um preço ainda menor de terra e ele estará um pouco mais afastado, mas daí a quantidade de lotes permite essa diluição de custos. Vamos para a próxima? Até qual percentual a renda familiar pode ser comprometida com a renda do lote? Aí são duas formas de você avaliar isso. Se você estiver pensando o sujeito que vai comprar e não vai construir imediatamente, a gente pode estar levando até 25%, até 30% da renda do lote. Talvez 35% às vezes ele consegue. Porque como esse sujeito faz bico, ele acaba colocando muitas vezes
o bico na conta. Agora, se você for pensar naquele sujeito que quer construir rapidamente, mesmo que seja um sistema de autoconstrução, né, de que ele pega lá o pequeno empreiteirozinho, às vezes ele mesmo faz, mas no geral ele vai contratar o pequeno empreiteirozinho, vai fazer uma pequena casa, uma pequena meia água, e depois ele vai aumentando a casa. É super comum em loteamentos populares de interior. O real é 25%, seria o limite para esse público que vai construir rapidamente o lote. Tá? Próxima pergunta. Trabalho numa empresa que financia casas pelo Minha Casa Minha Vida, faixa 1,5 e 2, no Agreste Pernambucano. Com a redução dos recursos do programa, estamos precisando recorrer a novos negócios com os mesmos loteamentos. Como garantir o sucesso ao concorrer com nós mesmos? Aí você não é fácil a equação, porque se você tiver que concorrer com você mesmo, uma coisa é você concorrer com Minha Casa Minha Vida em mesmos loteamentos, né? Talvez a única coisa que seja uma coisa definitiva, que não tem como fugir, você vai ter que buscar nesse público, qualquer 5, 10 mil reais no preço do imóvel faz uma diferença brutal. Então, talvez você tenha que ajustar o produto dentro daquela faixa de 2 a 4 mil reais de renda é um infinito. Então, talvez você tenha que ajustar o teu Minha Casa Minha Vida para estar num público um pouquinho mais alto, e você que vai estar lá do 3 a 5 mil reais, 5.500 reais de renda, 6 mil reais de renda, e aí você puxa os lotes para um valor um pouquinho mais baixo, ou o contrário. Eu não sei qual que vai ser, porque eu também faixa 1,5, se você está no faixa 1,5, talvez você possa puxar os loteamentos um pouquinho melhor. Se você estiver no faixa 2, você pode puxar o loteamento para que o pequeno empreiteiro, o pequeno construtor local, compre e construa casas neste lote. Né? Você vai ter que fazer uma pequena adequação para não ter uma concorrência direta. Por exemplo, nós temos um cliente que lançou um empreendimento no estudo no interior de São Paulo, fez parceria com a Instacasa, porque tinha um MRV lançando 500 unidades Minha Casa Minha Vida na época. E aí, por isso que eles falaram assim, nós não lançarmos o produto pronto, que já assina diretamente o contrato, a gente não vai conseguir vencer. Porque o valor da casa que seria construída ali vai estar muito próximo disso. Eles conseguiram essa tecnologia, mas tem outras empresas que fazem algo similar, e eles conseguiram mostrar que o sujeito conseguiria construir uma casa e aprovar rapidamente uma casa pelas regras do zoneamento da cidade, e ela ficaria ao redor de 10 a 15% mais barata do que as da MRV. Então, aí o que você vai fazer? Bom, eu vou ter que dividir naquela demanda total, qual vai ser o meu produto pronto, ou em obras, mas no sentido que eu já vendo o produto final, Minha Casa Minha Vida, e qual vai ser o produto do lote. Você vai ter que fazer um mix desses produtos. Não tem como fugir da tentativa de construir um mix adequado entre produto final e lote. Próxima pergunta. A intercalada no parcelamento, né? Olha, intercalada no parcelamento dá dor de barriga. Muito cuidado com a intercalada no valor do parcelamento. Então, a regra que a gente gosta de dizer é o seguinte, ela tem que ser baixa e está no 13º. A gente sabe que grande parte do comprador não é trabalhador formal ou informal que receberá 13º. Mas é melhor vincular sempre ao período do 13º do que aos 12 meses quando ele compra. Talvez aos 12 meses quando ele compra é melhor para o nosso fluxo, porque ele tem pessoas comprando em vários momentos e a gente dilui esse fluxo de maneira melhor. Mas, concretamente, as pessoas conseguem ter uma melhor parcela no 13º. E essa intercalada tem que ser um valor baixo, porque do contrário ele vai virar uma dívida com você. Né? Então, do valor baixo e que esteja intercalada não a cada 6 meses, é ruim, não vai existir renda para cada 6 meses. O ideal é para cada 12 meses e, prioritariamente, que esse 12º mês seja sempre ligado ao mês de dezembro. Ou novembro, né, que a gente já recebe no final. Inadimplência, nesses casos, costuma girar aí de 6% a 8%. Se você fez uma venda adequada, ele vai girar de 6% a 8%, pode chegar a isso. Né? Há casos muito melhor sucedidos, que fica ao redor de 4%, e os casos ruins chegam a 12%.
né? Mas o geral aí é 6%, 8%. Veja, Frederico, loteamento de alto padrão, condomínio fechado a partir de 88 mil, qual a melhor estratégia na cidade? Eu não tenho as informações necessárias para falar qual é a melhor estratégia na cidade. Não sei quantos lotes são, né? Vou pedir, eu deixei o meu e-mail, depois você pode me mandar o meu e-mail e eu encaminho para você uma resposta sobre isso. Tá? Você me passa um pouco mais de informação, naturalmente. Como são os custos de material e mão de obra nas cidades menores? A noção de custo médio por metro quadrado para beneficiamento dos terrenos? Eles são, de material, segue o mesmo preço, às vezes até um pouquinho superior em material, tá? E em mão de obra é um pouco menor, o que na prática, portanto, eles se equivalem às cidades maiores. Próxima. A Joyce também pensa em dados relativos à região metropolitana, então eu reforço aquela resposta que eu falei. A oportunidade em região metropolitana vai existir sempre, e ela será grande sempre que a cidade polo não for capaz de dar vazão para a sua classe média baixa e os seus pobres. Essas pessoas vazam hoje, elas fazem o sentido oposto, né? Antes nós tínhamos o interior que migrava para a região metropolitana. Hoje nós temos esse movimento, mas ele é menos intenso, e tem um movimento também de saída das pessoas de menor renda das cidades polo para a região metropolitana. E aí, esse é o raciocínio. Tá? Obrigado, Janaína, pelo parabéns. Antes da gente continuar aqui, eu queria falar uma última pergunta, uma última mensagem, né? A gente acredita muito que a mente que se abre uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original, né? A gente entender que os loteamentos em cidades pequenas é o maior mercado do Brasil, pulverizado, falando dele não é o maior mercado em VGV, naturalmente, mas é o maior mercado em quantidade, em tamanho de mercado. A gente percebe que várias coisas podem levar ao sucesso no desenvolvimento desses loteamentos, em especial porque as empresas gigantes não olham para ele. Então, nós temos um mercado que está basicamente abandonado, o que indica uma grande possibilidade desse mercado ser atendido por médios urbanizadores estruturados e que vão fincando raiz em várias cidades, ampliando regionalmente a sua atividade. Eu espero que o conhecimento nessa 1 hora de conversa aqui tenha sido frutivo, né, e que tenha ajudado a mente de vocês a se estender. Meus contatos estão aqui, né, fabio@brain.srd.br. Meu telefone é 41 98851 1093, é o meu celular direto, sempre atendo, às vezes eu não estou no telefone, mas atendo e respondo o WhatsApp. Foi um grande prazer, acessem, vejam depois no YouTube da ADIT, e qualquer dúvida estou à disposição. Uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana também. Obrigado.